Você pode estar perdendo massa muscular, imunidade e memória sem perceber. A partir dos 70 anos, o corpo para de absorver várias vitaminas essenciais, mesmo que você coma bem. E a falta desses nutrientes abre a porta para infartos, AVCs silenciosos, osteoporose, quedas e até demência precoce. O problema? Quase ninguém fala disso. Mas existem 4 vitaminas simples, baratas e cientificamente comprovadas que ajudam o idoso a proteger o cérebro, os ossos, o coração e o sistema imune. Neste vídeo, você vai entender quais são elas, como usar, quais as doses seguras e o que você não pode continuar ignorando. Por que o corpo, após os 70, perde a capacidade de absorver nutrientes essenciais? A alimentação pode continuar a mesma, mas os efeitos dela no corpo não são mais os mesmos. Com o passar dos anos, especialmente após os 70, o sistema digestivo sofre mudanças estruturais e funcionais que afetam diretamente a absorção de nutrientes essenciais. E é por isso que, mesmo comendo bem, muitos idosos apresentam anemia persistente, perda de massa muscular, cansaço constante, falhas de memória, quedas frequentes, imunidade baixa. Isso não é normal da idade. É sinal de deficiências nutricionais silenciosas que poderiam ser evitadas se o corpo conseguisse absorver o que está recebendo. Veja os principais motivos. 1. Menor produção de ácido gástrico. A partir dos 60 anos, e especialmente depois dos 70, o estômago começa a produzir menos ácido clorídrico. Esse ácido é essencial para quebrar os alimentos e permitir a absorção de nutrientes como vitamina B12, ferro, cálcio, zinco, magnésio. Sem ácido suficiente, esses nutrientes passam pelo intestino sem serem absorvidos, mesmo que estejam presentes na comida. 2. Desgaste das vilosidades intestinais. As vilosidades são pequenas estruturas do intestino responsáveis por absorver nutrientes. Com o tempo, essas estruturas atrofiam, inflamam ou ficam menos funcionais, principalmente em pessoas com dietas pobres, uso de medicamentos contínuos, como antiácidos ou anti-inflamatórios, ou problemas gastrointestinais crônicos. O resultado? Menos superfície de absorção, igual menos nutrientes entrando na corrente sanguínea. 3. Uso crônico de medicamentos que interferem na absorção. Muitos remédios comuns na terceira idade interferem diretamente na absorção de vitaminas e minerais. Entre os mais problemáticos, omeprazol e outros inibidores de bomba de prótons reduzem ácido estomacal. Metformina diminui a absorção de B12. Diuréticos aumentam a excreção de magnésio e potássio. Estatinas afetam a produção de coenzima Q10. Anti-inflamatórios afetam a mucosa intestinal. O corpo passa a gastar nutrientes para metabolizar os remédios e não consegue repor na mesma proporção. 4. Menor produção de enzimas digestivas. Enzimas como a lactase, lipase e amilase também diminuem com a idade. Isso prejudica a digestão de proteínas, gorduras e carboidratos complexos, o que afeta diretamente a liberação dos nutrientes presentes nesses alimentos. Ou seja, mesmo uma refeição saudável pode ter aproveitamento mínimo. 5. Redução da exposição solar, no caso da vitamina D. Com menos exposição ao sol e uma pele menos eficiente na síntese de vitamina D, o corpo envelhecido entra em déficit crônico desse nutriente vital para a imunidade, ossos e sistema cardiovascular. E o problema se agrava porque a absorção intestinal também está comprometida. 6. Disbiose intestinal, desequilíbrio da flora. O intestino é o principal ponto de absorção de tudo o que entra no corpo. Mas com a idade, antibióticos, estresse e alimentação inflamatória, a microbiota perde diversidade e funcionalidade. E isso gera 2 problemas: dificuldade de absorção dos nutrientes, aumento da inflamação intestinal crônica, que reduz ainda mais a eficiência digestiva. Aos 70 anos, o maior problema não é a falta de nutrientes na comida, é a falta de absorção no corpo. Por isso, não basta comer bem. É preciso corrigir o terreno para que a nutrição aconteça de verdade. E, em muitos casos,
isso exige suplementação inteligente, formas ativas de vitaminas e protocolos de proteção digestiva. Quem entende isso previne doenças em silêncio, antes que elas apareçam. Quais vitaminas são vitais para a imunidade, memória e prevenção de infartos e AVCs? Após os 70 anos, o corpo perde eficiência metabólica, defensiva e neurológica. E sem os nutrientes certos, nas doses certas, o risco de doenças cardiovasculares, degenerativas e infecciosas aumenta consideravelmente. Essas 4 vitaminas são consideradas estratégicas para manter a imunidade alta, o cérebro protegido e o sistema circulatório funcionando com segurança. 1. Vitamina D3. A chave da imunidade e do coração. A vitamina D3 atua como um modulador do sistema imune. Sem ela, o corpo perde a capacidade de reagir contra infecções, vírus e inflamações crônicas, além de ficar mais vulnerável a doenças autoimunes e cardiovasculares. Ela também regula a pressão arterial, a saúde dos vasos e a força do miocárdio. Funções principais: aumenta a produção de linfócitos, células de defesa, reduz inflamação sistêmica, melhora a função endotelial e a elasticidade arterial, auxilia na regulação do cálcio e fortalecimento ósseo. Dose segura para idosos, entre 1000 UI a 4000 UI dia, com monitoramento. Melhor horário, pela manhã, com fonte de gordura. Atenção! Deve ser associada à vitamina K2 para evitar acúmulo de cálcio em artérias. 2. Vitamina B12. Proteção neurológica e cerebral. A deficiência de B12 é frequentíssima em idosos e um dos motivos silenciosos de perda de memória, confusão mental, cansaço extremo e até sintomas parecidos com demência. Ela é essencial para o cérebro, para a formação do sangue e para a condução nervosa. Sem ela, o risco de Alzheimer, Parkinson e neuropatias aumenta. Funções principais: protege bainha de mielina, revestimento dos nervos, auxilia na formação de neurotransmissores, previne anemia megaloblástica, evita a elevação da homocisteína, associada a infartos e AVCs. Forma ideal: metilcobalamina, ativa, ou hidroxocobalamina, dose, entre 500 mcg e 2000 mg dia, de preferência sublingual ou injetável. Sinais de deficiência: formigamento nas mãos, pés, confusão mental, queda de energia. 3. Vitamina K2. O escudo das artérias. Pouco falada, mas fundamental. A vitamina K2 impede que o cálcio se acumule nas artérias, mantendo o sangue fluindo livre e prevenindo AVCs e calcificações vasculares. Ela também ativa proteínas que protegem o coração, os ossos e o sistema circulatório. Funções principais: remove cálcio das artérias e envia para os ossos. Reduz rigidez arterial. Trabalha em conjunto com a vitamina D3. Previne AVCs silenciosos e entupimentos. Dose ideal: entre 100 mcg a 200 mcg dia, na forma MK7. Melhor horário, junto da vitamina D3, com gordura boa, azeite. Atenção! Deve ser evitada por pessoas que usam anticoagulantes, como varfarina, salvo sob orientação médica. 4. Vitamina C, o antioxidante que protege cérebro e coração. Mais do que combater gripes, a vitamina C atua no combate ao estresse oxidativo, um dos principais aceleradores do envelhecimento celular e dos danos vasculares. Ela protege o endotélio, revestimento dos vasos, ajuda na produção de colágeno e melhora a função imunológica. Funções principais: neutraliza radicais livres, protege o DNA contra mutações, fortalece a barreira imune, reduz o risco de formação de placas ateroscleróticas. Dose recomendada: 500 a 1000 mg dia. Melhor horário: manhã, junto com frutas cítricas ou suco de limão sem açúcar. Cuidados: evite doses excessivas se houver histórico de cálculo renal. Essas 4 vitaminas formam um eixo protetor triplo: imunidade forte para evitar infecções e inflamações, cérebro ativo para manter memória,
atenção e função neurológica, coração protegido contra infartos, AVCs e rigidez arterial, e o melhor, são acessíveis, seguras e cientificamente comprovadas. Mas precisam ser usadas do jeito certo, com atenção à dose, ao horário e às interações medicamentosas. É isso que separa a prevenção verdadeira do desperdício silencioso. As dosagens ideais, formas de uso e momentos certos para cada uma das 4 vitaminas. Guia completo para idosos acima dos 70. Quando o corpo envelhece, ele não só absorve menos nutrientes, ele responde de forma diferente ao que recebe. Por isso, não basta tomar uma vitamina qualquer. É preciso usar a forma certa, no horário certo, na dose certa e na combinação certa. Aqui está o que a ciência, os médicos e os especialistas em longevidade funcional recomendam para idosos que querem proteger imunidade, memória e o coração. Vitamina D3. A defesa contra infecções, fraturas e infartos. A vitamina D3 não é apenas uma vitamina. Ela age como um hormônio regulador do sistema imune, ósseo, neuromuscular e cardiovascular. Aos 70 anos, a capacidade de sintetizar D3 pela pele cai em mais de 50%, mesmo com exposição ao sol. Forma ideal: colecalciferol, D3, preferencialmente em cápsula oleosa. Melhor ainda se associada com vitamina K2, MK7. Dose recomendada para idosos: 2.000 a 4.000 UI dia, com monitoramento de 25 OHD no sangue a cada 6 meses. Pessoas com osteopenia, doenças autoimunes ou baixa imunidade crônica podem precisar de doses maiores, sempre com supervisão médica. Melhor horário: de manhã ou no almoço, junto com uma fonte de gordura boa, azeite, ovos, castanhas. Jamais em jejum ou com estômago vazio, pois a absorção será comprometida. Duração: uso contínuo. Não é um suplemento de ciclo curto. Cuidados: doses excessivas por longos períodos podem sobrecarregar os rins, especialmente se o uso não estiver associado à vitamina K2. Vitamina B12. Essencial para energia, cérebro e neurônios. Depois dos 60 anos, até 40% das pessoas apresentam deficiência de B12. Isso ocorre porque a absorção depende de fatores gástricos, ácido estomacal e fator intrínseco, que diminuem com a idade, mesmo em pessoas que comem carne. Forma ideal: metilcobalamina, ativa. Sublingual ou gotas, melhor aproveitada pelo corpo hidroxocobalamina, preferida em injeções de reposição rápida. Evite cianocobalamina, forma sintética e mal absorvida por idosos. Dose recomendada: para prevenção leve, 500 a 1.000 mcg por dia. Para correção de deficiência, até 2.000 mcg dia por 90 dias, sob acompanhamento. Formas sublinguais têm absorção mais rápida e eficiente. C. Melhor horário: pela manhã, em jejum leve ou 30 minutos antes do café da manhã. Evite junto com café ou chá preto, que atrapalham a absorção. Duração: reposições iniciais por 3 a 6 meses, depois manutenção de 2 a 3 As por semana, ou conforme exames. Cuidados: não causa toxicidade, mas pode mascarar deficiência de outras vitaminas do complexo B se usada isoladamente por muito tempo. Vitamina K2, o escudo contra AVCs e entupimentos arteriais. A vitamina K2 é a chave para que o cálcio vá para os ossos e não para as artérias. Sem ela, o uso prolongado de D3 pode causar calcificação arterial silenciosa, aumentando o risco de AVCs, arritmias e placas de gordura. Forma ideal: MK7, menaquinona, a forma com maior biodisponibilidade e meia-vida longa. Evite MK4, que tem absorção curta. Dose recomendada: 100 mcg a 200 mcg dia, associada à vitamina D3. Melhor horário: junto da D3, após uma refeição rica em gordura saudável. Evite o uso isolado ou longe das refeições. Duração: uso contínuo, enquanto houver uso de D3. Contraindicação absoluta: pessoas que tomam anticoagulantes como varfarina,
Marevan ou fenprocumona. Não devem usar K2 sem liberação médica. Pode interferir na coagulação e causar riscos graves. Vitamina C, antioxidante poderoso contra inflamações, quedas e vírus. Mais do que combater resfriados, a vitamina C protege o endotélio vascular, os neurônios e o sistema imune como um todo. Ela reduz o estresse oxidativo, uma das causas invisíveis do envelhecimento e da degeneração cerebral. Forma ideal: ácido ascórbico puro, forma mais comum e barata. Ácido ascórbico tamponado, mais suave para estômagos sensíveis. Pode ser usado em cápsulas, pó ou efervescente sem açúcar. Dose recomendada: 500 mg a 1000 mg dia para uso diário. Pode ser aumentada em quadros de infecção, estresse ou recuperação cirúrgica. Melhor horário: pela manhã, junto com frutas cítricas ou com água morna com limão. Evite tomar com ferro ou cálcio ao mesmo tempo. Eles competem entre si. Não tomar com leite, café ou chá preto. Duração: pode ser usada em ciclos, 90 dias, ou continuamente em idosos com baixa imunidade. Cuidados: evite doses acima de 2.000 mg dia se houver histórico de cálculo renal. Pode causar leve desconforto gástrico ou diarreia em doses altas. Como organizar o uso dessas 4 vitaminas no dia a dia. Manhã, após o café, com gordura boa. Vitamina D3 mais K2, vitamina C. Meio da manhã, em jejum leve. Vitamina B12 sublingual. Noite, se usar magnésio. Magnésio quelado ou glicina, para promover sono e relaxamento. Tomar vitamina sem saber forma, horário ou dose é desperdício ou risco. Mas quando usadas com inteligência, essas 4 vitaminas criam um escudo real contra doenças, fraqueza e perdas silenciosas da terceira idade. As contraindicações e os erros comuns que anulam o efeito destes nutrientes. Muitas pessoas acreditam que, por serem naturais, as vitaminas não causam problemas. Porém, o uso incorreto pode ser ineficaz ou até prejudicial, especialmente em pessoas acima dos 70 anos, que têm maior sensibilidade e uso frequente de medicamentos. Veja os principais erros e contraindicações que você deve evitar para garantir que as vitaminas realmente funcionem. Usar vitamina D3 sem associar vitamina K2. A vitamina D3 aumenta a absorção de cálcio, mas sem vitamina K2, esse cálcio pode se depositar nas artérias, aumentando o risco de calcificação vascular, infarto e AVC. Tomar vitaminas lipossolúveis, D3 e K2, em jejum ou sem gordura. Essas vitaminas precisam de gordura para serem absorvidas. Tomá-las com água ou em jejum reduz muito a absorção e anula os efeitos. Usar vitamina B12 na forma cianocobalamina. Essa forma é mal aproveitada por idosos e pode liberar pequenas quantidades de cianeto, prejudicial para quem tem problemas metabólicos. Tomar vitamina C, junto com ferro ou cálcio, sem orientação. A vitamina C aumenta a absorção de ferro, o que pode ser perigoso para quem tem excesso de ferro no sangue. Ela também compete com o cálcio na absorção. Tomar todas as vitaminas de uma vez só. Isso gera competição pela absorção intestinal e reduz a eficácia dos nutrientes. Ignorar as interações com medicamentos. Medicamentos como omeprazol, metformina, anticoagulantes e diuréticos podem interferir na absorção e metabolismo das vitaminas. Exceder as doses recomendadas. O excesso de vitaminas pode causar toxicidade, com efeitos como hipercalcemia, pedras nos rins, insônia e outros sintomas. Não respeitar a individualidade bioquímica. Doenças crônicas e condições específicas exigem ajuste das doses e acompanhamento médico. Evitar esses erros é fundamental para que o uso das vitaminas seja realmente eficaz e seguro, protegendo sua saúde de forma consistente. Como usar essas vitaminas de forma natural, segura e acessível todos os dias? Tomar vitaminas não precisa ser caro, complicado ou arriscado. Quando feitas da forma certa, as suplementações podem ser simples, seguras e altamente eficazes.
Veja como montar uma rotina eficiente e acessível com essas 4 vitaminas, mesmo com orçamento limitado. 1. Use fontes confiáveis e acessíveis. Compre em farmácias de manipulação com receita ou orientação profissional. Evite suplementos genéricos de supermercados, que muitas vezes têm baixa dosagem ou aditivos desnecessários. Verifique sempre o rótulo, forma ativa da vitamina, concentração real por cápsula, ausência de açúcar e corantes. 2. Escolha cápsulas oleosas para D3 e K2. A vitamina D3 e a K2 devem ser ingeridas em cápsulas que já vêm em veículo lipídico, óleo, o que facilita a absorção. Isso evita a necessidade de grandes refeições gordurosas e melhora a eficiência da suplementação. 3. Prefira a B12 sublingual, metilcobalamina. A forma sublingual não depende da digestão gástrica, o que é ideal para idosos que têm menor acidez estomacal. A versão em gotas ou pastilhas sublinguais é barata, prática e eficaz. 4. Tome vitamina C pura, em pó ou cápsulas sem açúcar. A vitamina C pode ser manipulada em pó ou cápsulas de 500 ml a 1000 mg. Você pode misturar na água com limão ou sucos naturais, desde que sem açúcar. Isso reduz custo e potencializa o efeito antioxidante. 5. Divida o uso ao longo do dia. Não tome todas juntas. A absorção será menor e o corpo eliminará o excesso. Veja a rotina ideal. Manhã, D3 ml K2 após o café, com gordura. Meio da manhã, B12 sublingual, com estômago leve. Tarde, vitamina C com água ou suco ácido. Noite, opcional, magnésio ou ômega 3, se usar 6. Ajuste a dose com exames a cada 6 meses. Vitamina D3 e B12 devem ser monitoradas em exames de sangue. Excesso ou deficiência silenciosa pode passar despercebida, mesmo com suplementação contínua. 7. Aproveite fontes naturais sempre que possível. Embora a suplementação seja necessária, é possível complementar com alimentação estratégica. Vitamina D3, exposição solar de 15 a 30 minutos por dia. Braços e pernas. Vitamina K2, ovos caipiras, nato, soja fermentada, fígado de frango. Vitamina B12, carnes orgânicas, sardinha, ovos. Vitamina C, acerola, caju, goiaba, kiwi, limão, brócolis. Consulte um profissional quando estiver em uso de medicamentos contínuos, principalmente anticoagulantes, antiácidos, antidiabéticos e diuréticos, que interferem diretamente na absorção e na metabolização dessas vitaminas.